This my shit. All the girls that be like this. She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio que a gente tá trazendo o quê? A nossa famosa fofoquinha. Faz essa mãozinha, Bia. Fofoquinha! E não só isso, gente. A gente também está trazendo várias histórias de mulheres importantes em novas plataformas. Que, inclusive, se você ainda não conferiu, você pode ir no YouTube, na Amazon, no Deezer, Spotify. E o céu é o limite. Marcos, você coloca aqui as plataformas. Eu acho que são essas. Assim, tem umas outras aí perdidas, mas acho que ninguém escuta. Aquela. Bianca, ok? Ai, ups. Opa! Opa! Não, mas essas são as principais, vai. Sim. E aí, se qualquer coisa também, você já se inscreve, já coloca ali teu like, curte, comenta, faz todas essas coisas. E nos segue já no Instagram, @pod.mulherdevoz e no TikTok também. Mas voltando pra nossa história, porque a nossa convidada de voz, ela veio aqui com tudo, né? E veio de uma forma diferente, porque acho que ela foi contra tudo o que as pessoas esperavam dela. Sim, ela seguiu aquela famosa intuição e que a gente recomenda muito, você mulher que está nos assistindo. Tem até post. Mas mulher principalmente. Mas tem vários posts no Psi.Bianca que a gente sempre recomenda mesmo seguir essa intuição, porque a gente sabe que ela não surge do nada, é uma construção da nossa história que sai por meio dessa intuição, que tem todo um histórico meio mágico, meio nananã, mas ele tem embasamento. Sim. Então é isso, corta pra mais uma história de voz. Meu nome é Renata Cortella e eu sou médica, trabalho nessa parte de medicina preventiva. Uso bastante os pilares da medicina do estilo de vida para ajudar os pacientes, com foco em alimentação baseada em plantas, que a gente sabe que é fantástica para prevenção e tratamento de doenças. Então, uma alimentação baseada em alimentos vegetais integrais. Muitos pacientes me procuram para isso. Eu atendo em consultório, eu faço bastante palestra, tenho curso online para conseguir ajudar mais pessoas. Chegou um momento que eu não conseguia mais atender pacientes, agenda cheia, então eu criei o Estilo de Vida na Prática, que é esse curso online, para ajudar as pessoas a mudarem o estilo de vida, nesse passo a passo, para ir na raiz das questões, o que está atrapalhando a rotina. Bom, a história da Renata não vai começar de um jeito super feliz, mas mesmo assim é importante a gente pontuar o jeito que ela começa, porque vocês vão entender o que fez ela tomar essas decisões que ela tomou. Até porque eu acho que também tem isso, né, Elisa? As pessoas têm a perspectiva que toda história tem que começar com era uma vez e a coisa ser super motivacional. E não, às vezes é nas dores que a gente também, são nas nossas sombras, enfim, é de outros lugares que são desconfortáveis que a gente vai encontrando os nossos caminhos e vai conseguindo reconstruir a nossa história, ressignificar a nossa história. E de modo geral, tem um lugar ali que as pessoas acham que a gente tem que seguir certas modinhas pra estar bem, né? Eu acho que tem esse senso, tipo, tenha 8 horas de sono, faça sua academia, coma tais coisas, e toda vez vai mudando esse novo feliz. Só que na verdade, eu acho que a gente tem que entender que pra muito mais do que essas coisas que são regras e que vão mudando, tipo, um dia o açúcar faz bem, outro dia o açúcar faz mal. Eu acho que nem sei se o açúcar um dia já fez bem, mas enfim. O Marcos tá ali atrás se fazendo assim, não, ele é muito saudável, eu não. Mas eu vou fingir que por enquanto sim, o açúcar faz bem. Serotonina. Pra felicidade. Mas voltando pra história. Tem todas essas histórias aí que faz bem, o que não faz, mas a gente esquece do básico, né? Que é minimamente ter uma boa alimentação, ter boas horas de sono ali, cada um entendendo a sua. E acho que é isso, assim, dando voz à sua forma de se alimentar, de dormir bem, de fazer seu exercício físico, mas do seu jeitinho. E acho que tem muito a ver com isso a história da Renata. Sim, só que também é importante a gente pontuar que esses cuidados que a Bia mencionou, ainda mais no país que a gente vive, ele é pra quem pode. Mesmo falando, as horas de sono, X, Y, Z, cada um faz a sua e realmente. Mas nem todo mundo tem o privilégio de poder dormir aquelas 8 horas de sono bem dormidas. Nem todo mundo tem a condição de ter uma alimentação super saudável ou pagar aquela academia pra ir 3 vezes na semana. E acho que isso da alimentação ainda mais agora, né? A gente tá falando de um momento de crise no Brasil. Sim. E isso
é inviável também, principalmente para as mulheres, que a gente sabe que as mulheres elas têm uma carga muito maior, não é nem dupla, é tripla, quádrupla. Então, para aquela mulher que acorda de manhã cedo, volta à tarde, tem que fazer acontecer, não só para ela, mas né, aquela famosa coisa de maternar também. Sim. Então eu acho que vale ressaltar que os cuidados de hoje em dia são para quem pode. E não só isso, né? Tem todo esse peso pra gente se manter se cuidando. Então a gente não tá fazendo esse exercício físico, essa alimentação, tudo isso pra gente, pra nossa saúde. Tanto que muitos, na verdade, de todas essas regras nos violam. Exato. Na verdade, tudo isso é pra ser bela, pra ser legal, pra ser bonita, pra ser agradável aos outros. Exato, perfeito. E por que a gente tá falando tudo isso, Lizzy? Bom, porque com certeza isso tem na história da Renata. E assim, tem na história da Renata, mas eu não sei você, Bia, mas eu senti que isso que a gente falou até agora tem na história de muitas mulheres também. Sim, tipo, todas nós. Muito provável. Bom, e dessa história toda, por que a gente tá falando sobre isso? Porque, infelizmente, os pais da Renata, eles faleceram bem cedo. E a gente sabe que essa perda repentina e perda muito cedo também podem causar algumas consequências, sim. né? Porque, gente, naturalmente já é um baque pra qualquer um. Imagine quando é de repente e muito cedo, precoce. E aí a Renata ela acabou desenvolvendo uma série de depressão, ela ficou bem triste, o que é totalmente compreensível. E ela, muito consciente, ela foi atrás de uma busca médica e psicológica. E ela falou que realmente ajudou, fez muito bem pra ela, mas, sabe assim, me ajudou, mas não me melhorou? Então, tô lá, tô fazendo o que eu consigo. Mas ela não sentiu uma resolução eficaz. Ela continuou naquele estado meio depressivo que ela se encontrava quando os pais faleceram. Sim. Eu acho que tem muito esse lugar também da gente buscar o processo terapêutico, o processo psiquiátrico. E a gente tem que tomar muito cuidado para que esses não sejam um galho de bengala, né? De falar assim, não, isso que vai fazer eu melhorar. Porque não é resolutivo dessa forma, são muitos pontos. Eu acho que é muito preocupante até quando psicólogos, médicos, enfim, alguém já dá como se fosse tipo assim, eu vou salvar a sua vida. Porque assim, você coloca todas as tuas expectativas ali. E gente, não tem como. Não vai ser um processo de 1, 2, 20. Não tem mentira, nem a gente pode dar uma certeza pra vocês, sabe? Às vezes não vai ser com um profissional. Então eu acho que também é um lugar muito de reconhecer e respeitar o processo de cada pessoa e o que envolve o processo de cada uma. E eu acho que a Renata conseguiu fazer muito isso com dela, né? Que foi quando ela começou a estudar, se encontrar, ela começou a realmente buscar coisas que faziam sentido para ela. E ela, pra quem não sabe, adendo, acho que ela é médica, gente. Hoje em dia ela é médica. Mas a Renata começou a estudar sobre o que realmente fez a perspectiva dela mudar, que fez ela voltar a ter os olhos brilhando sobre algo, né? Voltar a se sentir realmente motivada. Acho que com quentinho, né? Quentinho no coração, isso assim, no 6º ano da graduação dela. Só que nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E o que a gente pensa, poxa, ela é estudante de medicina. E mais uma vez volta aquilo, estudante de medicina, estudante de psicologia, estudante de nutrição, vai salvar a minha vida. Sim. E não é bem assim. Ou até gente que busca, né, o próprio curso falando assim, gente, curso de psicologia que mais tem isso, né? Primeiro semestre, por que você está aqui? Porque eu quero me conhecer melhor. Sim. Gente, vai pra terapia. Exato. Vai fazer um curso 5 anos, pelo amor de Deus. Ou com as pessoas que têm a expectativa de que médicas, que, enfim, na verdade, já tem esse lugar sobre as mulheres, né? Mas para as nossas profissões que são voltadas ao cuidado, que a gente é perfeito. Exatamente. E quando a Renata entrou no curso de medicina, estava lá estudando, e para quem não sabe, acho que todo mundo sabe bastante sobre o curso de medicina, que é um curso muito grande e tem várias áreas dentro dele. Então, você pode seguir e ver que você gosta muito da parte de dermatologia, oftalmologia. Só que a Renata, ela optou por uma área que não é muito famosa. E é uma área que eu acho que devia ser mais estudada, que é a medicina preventiva. Sim. Então são os cuidados paliativos, mas essa parte de
cuidar antes e não cuidar durante e depois. A atenção primária mesmo, que eu acho que é tão importante. Que é isso, né? Acho que eu tava até vendo um vídeo sobre isso. Aqui no Brasil, principalmente, tem-se a perspectiva de que todas as soluções vão ser olhando para o futuro. E não é a verdade, né? A gente precisa olhar para a nossa história, para o passado, para as coisas que vieram, para cuidar, para que a gente evite voltar a ter certas doenças, aí indo para a parte de medicina, mas que a gente repita comportamentos que são já disfuncionais para a gente, que a gente mude o contexto social que está sendo estrutural, tipo racismo. Se a gente conhecesse mais a nossa história, talvez as coisas seriam diferentes. E eu acho que no caso da Renata, foi muito uma perspectiva dela que ela foi percebendo isso, né? Foi repentina a perda dos pais, foi repentina toda a mudança que ela teve que ter. Então não tinha muito assim, a gente podia culturalmente falar mais sobre luto, sobre morte, mas ela teve que passar por aquilo. Mas ela foi percebendo que nem todo mundo precisa passar por uma situação para lidar com aquilo de fato. A gente pode cuidar disso previamente. Sim. E isso ela colocou na prática dela, na profissão dela, na vida dela. E o que é lindo, só que é lindo pra mim, e talvez seja lindo pra você que está ouvindo, mas pra quem era professor, estudante do curso, não era tão legal assim, porque putz, você vai fazer medicina pra fazer medicina preventiva, pelo amor de Deus. Não é uma área, infelizmente, que tem um prestígio. Pô, vou virar um cirurgião, sabe? Exato. O que pra mim é bastante errado, mas tudo bem, cada um com as suas partes. Sim. E não era só dentro do curso de medicina que tinham maus olhares sobre isso. E, gente, assim, eu e a Bianca, a gente nunca fez medicina, então talvez a gente esteja falando assim, super errado, seja uma coisa maravilhosa. Mas eu, como cliente e paciente, também nunca ouvi falar dessa medicina preventiva. Sim. E também não era uma coisa muito bem vista pra família, pra amigos. O que é isso? Você vai cuidar antes? O que é isso? Você vai ganhar dinheiro? Então eu acho que é uma coisa meio mal vista. Eu acho que é tipo, você fez medicina pra isso? Né? Tem toda aquela concepção. Poxa, é muito difícil passar na medicina, mas você vai fazer isso? Né? Acho que é um lugar muito de desprestígio mesmo, que nem você falou. E que a Renata vai contar agora. Quando a gente está no 6º ano de medicina, no 5º, no 6º ano de medicina, a gente já tem que escolher qual área a gente vai seguir. E estando ali, naquele ambiente que é sempre focado nessa parte de doença, foi muito angustiante para mim não me sentir pertencente disso. Querer alguma coisa diferente disso, mas você sente uma grande pressão, até uma pressão da família, das pessoas te perguntando o tempo inteiro, dos professores perguntando o tempo inteiro, de você tendo que estudar para as provas de residência. Bom, e foi nesse caos que a Renata contou aqui pra gente que ela se encontrava e ela precisava decidir a especialização dela, o que ela iria querer fazer nessa área de medicina. E, gente, feliz ou infelizmente, eu acho que é felizmente, a gente volta lá no começo do vídeo, sabe a intuição? Ela estava presente na vida de Renata e ela seguiu a sua intuição, mesmo indo contra o que as pessoas falavam, os familiares falavam, os amigos falavam, os professores, todo mundo. Ela optou por fazer sim a medicina preventiva. E como isso é importante, né? Com certeza. Ela ouvir aquilo que a gente falou, a intuição dela desde o início, ela confiar nas vozes da cabeça dela, né? E eu acho que é isso, assim, ela realmente honrou com a história dela, com tudo que ela passou. Certeza. E é aquilo que a gente estava trazendo mesmo, né? De, poxa, ela percebeu isso na jornada dela, quanto que a vida dela foi se mobilizando, os estudos foram perpassando a vida dela, foram fazendo significado para o que ela passou, mas também para o que ela queria no futuro. Então ela também não deixou ficar presa a um momento. Ela foi seguindo, foi respeitando o processo dela, respeitando o que ela acredita, os valores, as crenças dela. E hoje ela realmente defende essa medicina que não é voltada para a doença, para aquele momento ali em que a pessoa já está sofrendo. Ela olha para a medicina, ela olha para o cuidado, ela olha para outra pessoa de uma forma realmente preventiva. Engraçado, né? Você falou que a medicina olha muito pro futuro, né? Tipo, quando a gente vai cuidar e tal. Mas quando você me fala da medicina preventiva, eu consigo visualizar um futuro muito maior do que quando a gente fala sobre uma medicina que trata uma doença. Sim. Porque parte do pressuposto que se você está tratando, talvez você não tenha chance de tratar mesmo. Sim. E quando você cuida do presente, você tem um futuro.
E como que é importante aquilo que a nossa abordagem da psicologia sempre fala, né? Passado, presente e futuro se conectam. Não tem como a gente deixar algum de lado. Exato. E é muito importante isso, eu acho que para todas as áreas, independente da sua profissão, eu acho que tudo se entrelaça de uma forma muito única. E foi muito legal a forma como a Renata conseguiu fazer isso na sua história. Ela transformou aquela dor que ela está sentindo, que eu acho que não é uma dor passageira. E que a gente não precisa viver dores pra isso, que acho que é importante falar. Exato. Que é a famosa jornada do herói, a gente pode até fazer um post sobre isso. Mas ela conseguiu pegar a sua história e realmente transformar na sua vivência, na sua história mesmo. Pegou a história dos seus pais, a sua história de vida. E agora, gente, acompanha a Renata. Marcos, deixa a roupa dela aqui. Muito legal. Aí ela fala, e é isso assim, ela foi vendo na vida dela mesma, ela foi percebendo, poxa, de uma forma preventiva, eu posso cuidar da minha alimentação, né? Ela falou assim, gente, e outra coisa, pra eu cuidar da minha alimentação, eu não tenho que ficar todo dia lá cozinhando. Eu faço só de família pra cuidar de mim e poder fazer as outras coisas que eu gosto de fazer, dá tempo. Porque assim, não é mais o ideal, mas é o possível. E o que ela falou bastante sobre isso, né? O preventivo, na verdade, tem muito a ver com hoje. O que é possível fazer pra cuidar de ti? Eu acho que fica essa questão pra vocês, mulheres. O que a gente pode fazer pra cuidarmos de nós mesmas? Com o que a gente consegue, não com o ideal. Eu acho que trabalhar com o ideal é uma coisa impossível. E o que a gente consegue fazer hoje, né? E aí, mulheres, comentem aqui pra mim, pra gente aqui, o que vocês podem fazer hoje por vocês. Impossível, tá? Não é tipo assim, eu vou fazer 6.000 skincares com sei lá quantos e eu vou ter que ir pra academia todos os dias. Hoje, o que vocês podem fazer por vocês no lugar possível? E depois também tem um like de vocês, se vocês estão vendo no Spotify ou nos outros lugares, dá aquelas estrelinhas, enfim. E se você quiser que a sua história também esteja aqui, é só você enviar um e-mail pro mv.mulherdevoz@gmail.com, que a gente vai ter o prazer de ouvir. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.